É isso aí, meus queridos, amados irmãos, paz seja convosco. Começa nesse momento a palavra do nosso Deus, a promessa do Messias. Que Deus abençoe você, você que está ligado na Rádio Encontro com Deus. Escute aí agora, nesse momento. Irmão Nathaniel, é com você, meu querido. Amém. Também deixo a minha saudação, Pai, seja contigo. Aleluia. Então, glória ao nosso Pai Celestial por essa esplêndida oportunidade. Nós estamos aqui diante dele para honrá-lo e para glorificá-lo. Então, nosso Deus é maravilhoso, trazendo um tema muito importante, falando aqui do Messias, então falando das promessas, pastor Medeiros. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, e a leitura desse texto se encontra em Atos capítulo 18, versículo 24 a 28, irmão Nathaniel. Você pode fazer essa leitura? Amém, com certeza. Então preste muito bem atenção. Vou ler aqui na versão King James, então uma versão aqui muito boa para a gente ler, comparar os assuntos. Então diz o seguinte: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebesse quando chegou. Ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veemente os judeus em debates públicos, provando por meio da Escritura que o Messias é Jesus. Amém. Aleluia! Encontramos aí um homem muito eloquente, né? Áquila. Apolo, né? O Apolo muito sim, importante aí, conhecendo somente os ensinamentos do... amém. Ele conhecia apenas o batismo de João. Prontos. Apolo tinha sido batizado por João e era um homem muito eloquente na palavra de Deus. Então, quando foi encontrado aí por Áquila e Priscila, eles aí deram mais assim, uma ênfase aí de estudo com ele, esclarecendo mais acerca do Messias. Então, hoje muitas pessoas também não conhecem, né, a palavra do Senhor da forma que é para ser, as promessas, por que Jesus tinha que se manifestar ao mundo, né? Por que Jesus tinha que vir ao mundo para morrer para essa humanidade. Então estava escrito nas profecias bíblicas, e agora nós vamos descobrir, né, que Jesus Cristo deveria vir, né, e ele veio. Muitos não acreditam que ele veio, muitos ainda acreditam que ele ainda vem pela primeira vez, mas nós da Igreja de Deus acreditamos que Jesus já vem por causa da sua história escrita, porque se nós não cresse é anular, né, o Novo Testamento, é anular o Novo Testamento que foi escrito, sua história, é como se ele não existisse. Então, se nós deixar de acreditar que ele não veio, é anular as escrituras, o restante das escrituras sagradas como o Novo Testamento. Então nós vamos aqui estudar a palavra do Senhor e tudo demonstra e mostra que Jesus veio, né, pelo que aconteceu, pelos seus escritos, pela história. Hoje existe, né, o túmulo de onde Jesus foi sepultado. Hoje existe o lugar que Jesus andou. Então tem toda a característica que Jesus veio, né? Então vamos analisar a palavra do Senhor.
Vamos ver, irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Amém, Gariçoy Somedeiro, as perguntas já estão aqui num pontinho, graças a Deus. Então, vamos para a primeira pergunta. Por que houve a necessidade de Deus prover um Messias? Por que houve a necessidade de Deus prover o Messias? Realmente, irmão Nathaniel, é uma história muito boa, né? O Criador de todas as coisas é bom, né? E ele realmente, como sabedor de todas as coisas, o proteger para planejar a criação do homem, ele sabia que com certeza o homem cairia. E ele já tinha provido algo mais importante para a humanidade. Então vamos ver pela Escritura Sagrada, primeira carta de Evangelho de João, capítulo 17, 24, irmão Nathaniel. Amém. Então diz o seguinte: Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. Por que ele diz que Jesus Cristo foi desde a criação do mundo? Por que Deus falou? Por que falou essa forma? Vamos ver a palavra do Senhor ainda, Efésios 1:4. Amém, de fato aqui, então, ratificando o conhecimento, graças a Deus, diz o seguinte, aleluia. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória ao Pai Celestial. Louvado seja Deus. Então, foi escolhido desde a fundação do mundo para estar sempre presente, né? Então nós tinha realmente feito algo desprovido diante do Senhor, e Deus já tinha previsto, né? Deus já tinha escolhido desde a fundação do mundo Jesus Cristo, o nosso Rei. Então Paulo também diz que Deus já nos escolheu também, como se tivesse predestinado também nós para a sua salvação. Deus já tinha nós em sua memória. Deus sabia, nós nascemos porque Deus já tinha previsto que nós ia nascer. Por isso também Jesus Cristo, Deus já tinha em sua mente de mandar o seu Filho, Jesus Cristo, como Criador, criou, né, já tinha previsto que ele ia nascer e que era ele que ia salvar a humanidade. E realmente Satanás não sabia dessa, né, irmão Nathaniel? Realmente, pastor Medeiros, então Jesus, ele já estava na mente de Deus, então conforme mesmo Miqueias escreveu, da quais suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Então, louvado seja o nosso Pai Celestial, porque Jesus foi projetado pelo próprio Deus, ou seja, para salvar a humanidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ver ainda, irmão Nathaniel, 1 Pedro 1:20. Amém, diz: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Ele estava falando de quem, irmão Nathaniel, né? Amém. Falando de Jesus, o Messias, ou seja, até o versículo 19 aqui é bom a gente entender. Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui o versículo 18. Diz o seguinte: porquanto estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatado do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Então, Jesus, ele já era conhecido
então conhecido como Cordeiro de Deus, um cordeiro ali que fazia a expiação pelos pecados, mas ele foi revelado somente há 2000 anos atrás para a humanidade. Louvado seja Deus. Apocalipse 1, versículo 3. Amém. Não, Apocalipse 13, versículo 8. Perdão. Amém. De fato é esse versículo mesmo. Então, graças a Deus, vamos aqui falando mais uma vez aqui. O próprio João escreveu: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Pois é, então João aqui ele falou, né, que toda pessoa que não conhece a Deus, que não aceita a Jesus Cristo, essas pessoas estão sujeitas a adorar a besta. E não a Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo, né, desde quando da criação ali, da queda do homem. Deus já matou ali um cordeiro, né, imolou para tirar a pele daquele cordeiro e fazer roupa para Adão e Eva. Então nós vemos aqui a situação que não foi fácil. Irmão Nathaniel, já que era 2 roupas que ele tinha que fazer, só foi um cordeiro que foi morto. Amém. Então, realmente um cordeiro, ou seja, ali fala do cordeiro que foi morto. Então a gente imagina sempre né? A gente imagina assim, o cordeiro citar, o cordeiro que foi morto, ele ter matado um cordeiro. Então fica mesmo a questão se um cordeiro dava para cobrir os dois. Será que dá? Realmente é o símbolo, né, que representava aquele cordeiro. Ele foi morto no lugar de Adão e Eva, né? Eles iam morrer naquele momento, mas Deus, pela sua misericórdia, ele já como previsto, Deus com certeza sabia da situação do homem, e Deus já tinha preparado ali. E aquele cordeiro que foi morto, ele representava o seu filho Jesus Cristo, que havia de vir. Então, meus queridos, amados irmãos, veja a promessa de Deus, veja a promessa do Senhor de prover o Messias, né? E a situação aqui estava muito difícil para o povo, estava sem saída, estava sem salvação, e Deus tinha já preparado o nosso Salvador desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmão Nathaniel, veja se tem mais algum versículo, alguma pergunta. Vamos lá. Amém, temos sim. Segunda pergunta: quando surgiu a primeira promessa da vinda do Messias aos homens? Dá para saber, pastor Medeiro, quando foi essa primeira promessa? Vamos ver em Gênesis capítulo 3 se tem a ver, né? Amém, então vamos lá ler a palavra Gênesis 3:15 ali falando. Você provavelmente conheça essa história. Diz o seguinte: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, simbolicamente aqui está falando de um Salvador que Jesus, né, que Deus havia de enviar, que era Jesus Cristo. Então ele não disse ali o nome, não disse nada, ele só disse que da mulher, da semente da mulher, Deus ia prover um descendente que pisaria na cabeça do diabo. E foi isso realmente, e ele disse que ferirá o calcanhar. E realmente foi algo muito extraordinário que aconteceu na época. Jesus foi ferido, foi morto, mas com a garantia, deixou a garantia de salvação para todos aqueles que crêem. Louvado seja Deus, porque ele, ao terceiro dia ressuscitou para a glória do nosso Deus. Aleluia!
Vamos lá, irmão Nathaniel. Tomás, ainda tem pergunta? Amém. Temos a terceira pergunta. Além da vida eterna, o que mais o homem perdeu na sua queda? Teve outra coisa a mais? Teve muita coisa, né? O Criador já havia entregado na mão do homem, né? O domínio de sua criação. Deus tinha entregado tudo nas mãos dele para ele ser o rei, né, de toda a terra, e eles perderam essa oportunidade, perderam para o seu inimigo. Então nós também podemos perder o nosso direito de vida eterna para o inimigo se nós marcar bobeira, irmão Nathaniel. Se nós marcar bobeira, se nós perder essa atenção para com o nosso Deus, pode acabar se perdendo também, porque Satanás ele trabalha, né, dia e noite, ele é astucioso e ele é o rei desse século, porque ele ganhou, ele tomou, né, ele enganou a Eva, e por isso que Adão perdeu o seu reinado, mas Deus já tinha provido já o Salvador para tomar de volta esse reino, e brevemente Jesus vem para assumir o seu trono, porque Jesus já conquistou esse direito, viu, irmão Nathaniel? Vamos lá, as versículos bíblicos, Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Amém. Vamos lendo aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Glória ao Pai Celestial. Então vamos entendendo a palavra. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Salmo 8, 5 a 8. Amém, graças a Deus. É para já, vamos entendendo a palavra do Senhor, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui, Salmos 8, 5 a 8. Corretamente. Amém. Então diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, tu sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, só voltar aqui que eu li errado. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Aleluia, veja aí. Lucas 4, 5 a 7. Amém, graças a Deus. É para já, então você está entendendo que Deus deu o domínio para o homem da criação, então entregou para ele, e nós observamos aqui mais outro versículo. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aleluia! Veja aí, né? 1 João 5,19, irmão Nathaniel. Amém. Complementa aqui a palavra. Então é uma honra imensurável nós ler a palavra. Com a palavra se complementa. Então, escritores diferentes, mas o mesmo contexto. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o buraco ali do...
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, né, que que o mundo inteiro, né, jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Veja aí a autoridade que Deus deu ao homem, né? Ele perdeu esse direito por causa de Satanás, que o enganou, né? Usurpou esse reino. Você vê que ele ofereceu para Jesus se ele adorasse a ele também. Mas Jesus expulsou de sua presença, porque Deus tinha já previsto que se ele vencesse, ele assumiria esse reino, seria tomado de volta. E Jesus Cristo conseguiu, irmão Nathaniel. Então nós observamos que Satanás quis iludir Jesus. Ou seja, Jesus ele já tinha a promessa de herdar os reinos da terra. Então, conforme está escrito que é o Filho do Homem, então Deus ele deu toda a criação. Então Satanás queria adoração e Jesus não caiu. E nós observamos as profecias serem bem claras. E observamos que Deus ele sujeitou todas as coisas a Jesus, então em breve essa profecia vai se cumprir. Então depois que todas as coisas se sujeitarem a Jesus, Jesus ele vai sujeitar ao Pai Celestial. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta semelhante a essa? Amém, temos sim, pastor. Então vamos agora para a nossa quarta pergunta. Por que Israel não acreditou que Jesus era o Messias prometido? Boa pergunta. Então, aleluia. Eita, irmão Nathaniel. Por que Israel não acreditou que Jesus era o Messias, né, prometido? Vamos ver. João 12:34. Amém. Então vamos pegando aqui a escritura. Você puder acompanhar. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diz aqui o seguinte: o povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem afinal esse Filho do Homem? Pois é, né? Está escrito na lei, só que eles não compreenderam, né, que a profecia é algo muito profunda. Está escrito na lei que ele permaneceria para sempre. Realmente é algo muito importante nós analisar. Ezequiel 37:22. Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus. Então muito importante, claro, então Jesus ele morreria, derramaria o seu sangue, mas seria por pouco tempo, ele ressuscitaria. Então, graças a Deus, vamos aqui com mais versículo para a gente entender. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações. Tampouco estarão divididos em dois reinos. 24. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos serão um só pastor. Obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Pois é, ele disse, como é que pode? Na lei está escrito que o rei permaneceria para sempre, o Cristo, e por que esse seria tirado, né? Então eu estava em dúvida. Zacarias 14:9. Amém, é para já, graças a Deus. Então vamos observar as santas escrituras, o que diz. Aleluia. Então diz o seguinte, para a honra e glória do nosso Pai Celestial: Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Louvado seja Deus. Isaías 7:14. Isaías 7:14, irmão Nathaniel. Depois Isaías 9:6. Amém, graças a Deus. Então, versículos conhecidos a gente lê fácil, diz o seguinte: pois
Sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Agora o 9:6, vamos lendo a palavra do Senhor. Diz aqui o seguinte: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sal Shalom, Príncipe da Paz. Eita, irmão Nataniel, falando aí até em grego, falando até também em hebraico, minhas palavras hebraicas então, aqui. Então vamos lá, irmão Nataniel, Miqueias 5:2. Amém. Então vamos lendo a palavra do Senhor para a honra e glória do nosso Pai Celestial. É o versículo que eu tinha citado, então vamos lendo ele aqui na íntegra. Amém. No entanto, tu, Bet-Lechem, Belém, casa do pão, Epifatã, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá para ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Amém, né? Então eles estavam muito confusos, né? Por causa de Jesus ali falando, e muitos se confundiram. E hoje também, irmãos, muitos estão confundidos, né? Não entende as escrituras, muitos estudam, faz teologia, faz faculdade, passa vários tempos estudando, outros se desempenham aí sendo um bom orador, sendo um bom pregador da palavra, mas muitos são realmente enganados e acabam se enganando as pessoas por não entender as escrituras, como os judeus, eles esperavam o Messias, só que se confundiu muito com que Jesus passou a falar que ele era o Messias enviado, né? E seria tirado do meio dos homens. Vamos ver Daniel 9:26-27. Amém, graças a Deus. Então vou ler aqui a palavra do Senhor nosso Deus para você entender as escrituras por completo. Então, infelizmente, muitas pessoas só pegam aquilo que lhes satisfaz. Então, procura alguns versículos que acha interessante, como entendem, e descarta as escrituras. Vamos aqui observar Daniel 9:26-27. Decorrida as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas a metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e da oferta de manjares. E em uma das principais atas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Amém. Veja aí, né? Eles via o que eles queriam, mas nessa parte aí eles não viram, né? Que o Messias, o ungido, seria tirado e haveria guerra e seria assolado o seu lugar, e realmente foi assolado, até hoje está assolado Israel, né, Jerusalém, o templo não existia mais, foi edificado as casas, hoje tem vários prédios lindos, mas o templo não foi mais restaurado. Então diz que até o fim haveria guerra, né, e realmente tem guerra, e quando o Senhor Jesus se manifestar, aí sim, porque eles via em parte, né? Como muitos hoje acreditam em parte. Nós não temos que acreditar em parte, temos que acreditar a Bíblia por completo. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês deu para entender a respeito da vida do Messias. Esta era a promessa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Irmão Nataniel, paz seja convosco.
Amém, graças a Deus. A minha mensagem, Pai seja convosco. Aleluia.